Glória a Deus. Ainda de pé, como você já está em pé, abra a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Segundo Crônicas, eu vim de uma igreja que era irreverência a gente ler a palavra sentado. E eu estou me lembrando agora, já que você está em pé, vamos continuar em pé e vamos glorificar Deus lendo a palavra. Eu entendo que era um zelo excessivo, era um zelo que excedia aos nossos irmãos de antes. Porque às vezes a gente está em pé, mas o coração continua irreverente. Então não é o fato da gente estar em pé, ou estar de joelho, ou estar sentado ou ajoelhado. É o nosso coração que precisa ter reverência. Mas já que você está em pé, vamos lembrar dos bons costumes? Bons costumes nunca ficam fora de moda. Olha para o seu vizinho e diz assim: bons costumes nunca ficam fora de moda. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 10, diz assim: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Sente no seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Esse mês Deus nos deu uma direção e uma palavra, que seria um mês de restauração. Seria um mês da gente restaurar. Seria um mês da gente colocar, edificar de novo aquilo que estava caído. A gente erguer aquilo que estava, aquilo que foi derrubado. E eu creio que você está aqui nessa noite de hoje porque Deus tem algo para restaurar na sua vida. Deus tem algo para restaurar no seu coração. Deus tem algo para restaurar na sua casa. Começamos falando sobre restauração, depois falamos sobre restauração na família, falamos sobre restaurar os sonhos, e hoje eu quero falar sobre restaurar o nosso lugar de adoração, Senhor. Muitas vezes a gente não consegue ouvir Deus porque o lugar de adoração ele está destruído. E certa vez eu estava ouvindo um homem de Deus pregar e ele falou que na casa dele ele tinha um lugar separado para adoração a Deus. Ele falou: na minha casa eu tenho um lugar e eu chamo aquele lugar de altar. E eu marco meu tempo e minha hora com Deus ali naquele lugar. E ele falou que Deus nunca faltou os encontros que ele marcava com ele. Eu quero lhe dizer que Deus nunca falta um encontro, Deus nunca falta, um encontro que Ele marca conosco. E nessa noite Ele marcou um encontro comigo e com você nesse lugar. Você pode dizer para o seu irmãozinho que está do seu lado, diga assim: olha, Deus marcou um encontro comigo, e eu quero dizer que também marcou com você nessa noite de hoje. E me faz lembrar, falar sobre restaurar um lugar de adoração, porque o meu ministério começou através desse lugar de adoração. Hoje eu cheguei em casa e estava tocando uma canção que a gente cantava muito tempo atrás, que dizia: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e da minha vontade, abro mão e abro mão e abro mão. E quanto chorei ouvindo essa canção, quantas vezes eu falei e falava de verdade, eu falava: Deus, essa música é verdade para mim, eu estou disposto a tudo isso para o Senhor. E às vezes a gente não tem ideia do que a gente fala no ambiente de adoração, e eu imagino que Deus envia um anjo e fala: vai anotando tudo isso aí que ele está falando. E foi anotando mesmo, irmão. E na minha jornada até o dia de hoje, quantas coisas eu tive que abrir mão de sonhos, abrir mão de planos, abrir mão de projetos, abrir mão de orgulho, abrir mão de vontades, abrir mão de prazeres. E aí, essa manhã de hoje, eu sentei na sala, eu estava bem suado, eu estava fazendo meu exercício físico e aquela música estava tocando. Eu sentei, comecei a refletir, eu falei: Deus, quanta coisa o Senhor fez. Nesse tempo em que eu ia abrindo mão, o Senhor ia fazendo coisas.
Escuta, o nosso grande problema é que a gente quer receber do céu, mas a gente não quer dar para o céu. Nós queremos sacar do céu tudo aquilo que tem lá no bom tesouro do céu, mas a gente não quer entregar, ofertar. E eu quero dizer que a oferta que ele quer receber não é apenas as moedas ou as notas ou os Pix que você mandou. Não, a oferta que ele quer receber é o teu coração rendido. É a sua vida rendida. E como a gente rende o nosso coração? No lugar da adoração. No lugar da adoração é o lugar onde nós nos quebrantamos. O lugar da adoração é o lugar onde eu me refaço. É o lugar onde eu me encontro com Deus. E nesse lugar onde eu me refaço e me encontro com Deus, é o lugar onde eu faço meus votos e as minhas alianças com Deus. E nós começamos o mês lendo esse texto de 2 Crônicas, capítulo 29. Esse texto vai falar de um homem que começa a reinar. Ele era um jovem de 25 anos. O rei Ezequias, ele tinha antecedentes, ou ele tinha antepassados, que não eram um modelo para ele performar. Os pais de Ezequias não foram modelo para ele performar. Os pais de Ezequias, diz a Bíblia, que fizeram o que desagradava a Deus. Ele tinha referências ruins, mas quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele determinou fazer tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele não tinha cantado, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Mas ele, quando assume o reinado, ele toma posturas declarando: eu vou fazer aquilo que Deus agrada, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus, e eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça nesse lugar. E uma das coisas que ele começou a fazer foi restaurar a adoração em Israel. Porque em Israel, diferente dos nossos dias de hoje, existem várias portas, vários lugares de adoração a Deus que nós chamamos que é o templo aqui. Eu não costumo falar que aqui é a igreja, aqui é o templo onde é a igreja. Eu e você nos reunimos. E eu quero dizer também para você que você não é a igreja sozinho, você faz parte da igreja de Jesus. A igreja é o ajuntamento de todos nós que nos reunimos com um bem comum. Qual o bem? A gente buscar as bênçãos do céu? Não, eu até sou abençoado com aquilo que o céu tem para me dar, mas nós nos reunimos aqui para adorar o nome de Jesus. Você saiu da sua casa nessa noite de hoje para adorar o nome de Jesus, e eu quero te dizer, todas as vezes que nós nos reunimos, a Bíblia tem uma promessa que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou presente. Eu quero te dizer que Ele está presente aqui, porque você, junto comigo, junto com o irmão que está do seu lado direito ou esquerdo, chegou a esse lugar, sabe para quê? Para adorarmos a Jesus. E sempre que nós nos reunimos para glorificar o nome dEle, uma bênção do céu nos alcança. Uma bênção do alto nos alcança. E eu quero profetizar que tu terás uma semana abençoada. O Senhor irá à tua frente, sabe? Ele vai abrir portas, Ele vai remover obstáculos, Ele vai na tua retaguarda, porque Ele vai guardar a sua vida. Mas muito mais do que isso, você caminhará ao lado dEle, meu irmão, porque você terá a companhia daquele que é o grande eu sou, e que você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Escuta, Ezequias, ele se propõe: eu vou fazer o que é reto aos olhos de Deus. E no primeiro ano do reinado dele, no primeiro mês, ele abre a porta da casa de Deus, porque só existia uma casa de Deus. Não existia vários templos, só existia um. Em Israel, eles se voltavam para o templo, para um tempo de adoração. E a adoração era muito diferente dos nossos dias hoje. A adoração não tinha luz de LED, não tinha painel, não tinha bateria, não tinha isso. A adoração tinha sacrifícios. Apesar que nesse tempo de Ezequias já tinha sido inserido os instrumentos musicais, mas não é como a nossa liturgia de culto hoje. Mas escuta, eles adoravam a Deus quando traziam sacrifícios. O sacerdote imolava, aspergia o sangue sobre o altar, e eles adoravam e glorificavam a Deus. Mas quem fazia isso? Eram 2 classes de pessoas. Uma classe chamada sacerdote e a outra classe chamada os levitas.
E a Bíblia diz que a porta da casa do Senhor estava fechada, porque o rei que antecedeu Ezequias fez o que era mal. Ele pegou os utensílios sagrados e estava usando para outro fim. Pensa, só pensa comigo. A bateria da igreja que foi comprada há muito tempo atrás, eu acho que quando Noé saiu da arca a gente comprou essa bateria. Pensa, essa bateria está num pagode ali, tocando um pagode. Misericórdia. Misericórdia, não é você não, é bateria só. Pensa, a guitarra que é da minha filha, que eu uso. Está num show de rock. Esse púlpito que foi comprado, sendo usado como púlpito para... Não, isso aqui não é mesa de bar. Está amarrado mesa de bar. Não, eu nem consigo falar isso, irmão. Nem consigo. Está vivo, irmão? Ele está aí. Não, quando ele fica calado, eu fico preocupado. Eu nem consigo falar que isso aqui está em outro lugar. Mas os utensílios da casa de Deus estavam todos sendo usados para outros fins. Quando Ezequias assume, ele diz: não, isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui é lugar de adoração. E ele propõe no coração: eu vou restaurar o lugar de adoração. E hoje é noite da gente restaurar o lugar de adoração. E eu não estou falando do espaço físico aqui, não estou falando da alvenaria. Hoje o lugar da adoração, além daqui, aqui dentro. Deus quer restaurar a adoração no seu coração. E aí eu, para matar a saudade, eu peguei o controle e fui ouvindo as músicas bem de lado do tempo da vovó. E uma canção eu botei, repeti, Deus me transportou, me fez lembrar quantas batalhas eu venci sem pegar a espada. As batalhas que eu venci foi no lugar de adoração. As lutas, os combates, a escassez, as afrontas, as dores, no lugar de adoração. A gente não tinha essa estrutura, a gente não tinha o que a gente tem hoje, mas tinha paixão, tinha fogo, tinha um lugar que a gente separava para Jesus. Foi nesse lugar que eu cresci. Nesse lugar eu e Cristiane vimos de lá de Vila Norma. Alguém já ouviu falar de Vila Norma? A única coisa boa que tinha em Vila Norma eu tirei. Ela vai morar comigo em Nilópolis. Cara, a gente saía sábado, 2h eu ia na casa da Cristiane, eu saía de Nilópolis a pé, ia andando até Vila Norma, dava um beijo nela na porta da casa dela, ela falava: eu estou pronta, amor. Eu falei: aleluia. Íamos andando para Nilópolis a pé. Em Nilópolis a gente pegava um ônibus para Deodoro. Deodoro a gente pegava um ônibus para cá, saltávamos às vezes na Água Branca, às vezes a gente saltava na Avenida Brasil, descia a rua Manaus toda, para a gente ir para a igreja, para o ensaio do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor era eu, a Cristiane e o Alex. O Alex vinha de Botafogo, pedalando a bicicleta dele. Chegava cantando, eu pegava o violão, nós três, não tinha ninguém na igreja, irmão. Deus foi me lembrar disso essa tarde. Não tinha ninguém na igreja, nós três. Abrimos a porta da igreja, vamos começar o ensaio. Vamos. Que música a gente vai ensaiar? Não sei. E aí, tem uma ideia?
vamos cantar essa aqui? E a gente começava a cantar. A Cristiane cantava bem, eu tocava e o Alex chorava. E a gente ia. Aí o choro dele era contagiante, tocava em mim, tocava na pastora. E a gente já não cantava, a gente chorava, eu tocava. Às vezes parava de tocar, a gente chorava. Aí a gente parava de chorar, enxugava ela, vamos cantar essa agora. E acontecia a mesma coisa. A gente começava às 5 da tarde, terminava 8 da noite, às vezes quase 9. Vamos orar para a gente acabar o ensaio. Era o nosso ensaio. Era o nosso lugar de adoração. A gente era menino, eu sabia torre versículo da Bíblia, irmão. A gente só queria servir a Deus. A gente só queria no domingo subir no altar, quando o pastor nos convidasse para subir. E a gente só queria dizer para Deus que a gente amava Ele. A gente só queria dizer para Deus, Deus, Tu é o nosso maior amor. A gente está fazendo isso tudo para o Senhor. A Cristiane foi fazer aula de canto para aprender a cantar melhor. Aí ela foi lá para o centro do Rio, se matriculou, fez a inscrição, fez a prova, passou na prova e começou a estudar numa grande escola de música aqui no Rio, chamado Vila Lobos. E ela começou a aprender toda a técnica musical e ela começou a ensinar para mim a cantar. Começou a ensinar o Alex, começou a ensinar a Vívia, começou a ensinar. Irmão, parecia aquele coral, sabe, do mudança de hábito, todo mundo desafinado, irmão. Mas o coração da gente, queimava de paixão por Jesus. O nosso coração ardia por Deus. Um dia a Cristiane falou assim, amor, a escola está muito boa, mas eu estou aprendendo tanta técnica que eu não consigo mais ouvir qualquer pessoa cantar. E eu estou me incomodando com isso. Porque a técnica não pode impedir eu adorar a Deus. Eu tenho que usar a técnica para glorificar a Deus. Sabe o que eu estou falando para você? De experiências do meu lugar de adoração. Eu quero dizer para você que Deus quer restaurar. E talvez você que esteja me ouvindo, você nunca teve isso. Talvez você esteja me ouvindo e diga assim, pastor, eu nem sei o que é lugar de adoração. Então cola comigo que eu vou te levar para ele, irmão. Vem comigo que eu vou te ensinar esse lugar, porque esse lugar é apaixonante, a gente não quer mais sair de lá. Eu não me vejo em outro lugar, senão no lugar da adoração, porque é lá onde a minha vida é refeita. É lá onde eu venço os meus combates, as minhas lutas. Tem uma canção que diz, é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Eu quero dizer para você, é nesse lugar que eu estou te dizendo, é onde você tem que lutar as tuas guerras. E as guerras não é com espada, não é com pistola, não é com fuzil, granada, não. Essa guerra, sabe quando? Quando a gente dobra o joelho, a gente se rende e diz, Deus, eu dependo de Ti. Eu não consigo mudar essa situação. Essa parada que eu estou enfrentando, eu não consigo mudar. Mas a minha vida está conectada à tua. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai se levantar em meu favor. E aí você vence as tuas guerras, meu irmão. Deus quer nos levar de volta para esse lugar. Deus quer nos levar de volta. O versículo de número 12 diz assim, então se levantaram os levitas. Quando o rei diz, agora eu estou resolvido. Você está resolvido? Só pode restaurar esse lugar quem está resolvido. Eu quero dizer que esse culto, se a gente pode dar nome, porque o pessoal está dando nome para os cultos hoje, né? É o culto dos resolvidos. Eu decidi, eu vou resolver. Eu vou resolver fazer uma aliança com o Senhor. O Ezequias fala, eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que Ele desvie de nós o ardor da sua ira. Ele estava entendendo quão grave era o pecado de Israel, porque Israel estava tão afastado. Pensa você chegar domingo aqui, olhe para mim. Pensa você chegar domingo para o culto, a porta da igreja fechada, os utensílios da igreja sendo usados em qualquer outro lugar. E cadê o pastor? Cadê os diáconos da igreja? Cadê os irmãos da igreja? Cadê os líderes de célula? Eles estavam todos desviados. Sabe por quê? Porque o lugar da adoração estava fechado. Eu quero te dizer que Deus está reabrindo esse lugar da adoração para mim e para você.
Esse lugar da adoração é um lugar onde nós somos plenos em Deus. Aí no versículo 12, Ezequias reúne os levitas e diz assim: então se levantaram os levitas. E aí começa uma série de nomes aqui que eu vou remir o tempo, porque os dias são maus aqui. Você vai pular para o versículo de número 15, diz assim: congregaram os seus irmãos e santificaram-se. Opa, escuta. Todos os levitas se reúnem e falam assim: é hora da gente se santificar. Eu quero dizer para você, irmão, é hora da igreja se santificar. Eu não sei o que vai vir nos próximos anos. Cada dia que eu saio com a Cristiane, irmão, eu fico tenso. Outro dia eu saí com ela, fui no shopping com ela, irmão, o que eu vi de esquisitice dentro daquele lugar. Eu falei: Cristiane, não dá, não dá, vamos para outro lugar. Eu não sei o que vai ser daqui a 5 anos. Eu não sei o que vai ser, sabe? Mas de uma coisa eu sei: eu e você precisamos santificar a nossa vida, irmão. Porque não importa o que aconteça lá fora, não importa o que venha de lá do alto do governo, eu e tu, nós precisamos santificar a nossa vida. A Bíblia diz: congregaram os irmãos e santificaram-se, e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Escuta, 2 coisas. Primeiro, eles se santificaram. Pastor, o que é santificar? É a gente entrar num estágio tão grande de santidade que a gente não toca mais ninguém, que a gente não fala mais com ninguém, que a gente agora está muito santo e por isso a gente não pode mais ter relacionamento com ninguém. Não! Santificar ou santo, ser santo é ser separado. Eu sou desse mundo, mas eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Eu vivo aqui, mas eu não sou daqui, eu sou cidadão do céu. É a gente andar com os pés aqui, mas a cabeça no céu, irmão. Você está entendendo isso? É você caminhar nessa terra aqui, mas escuta, a tua cabeça está lá no céu, irmão. Eu estou pensando nas coisas do alto, onde Cristo está. O grande problema da igreja é que a gente só pensa nas coisas desse tempo, que são passageiras, temporais, corruptíveis. E se não me engano, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: mais miserável é você que caminha na fé, mas você só pensa nas coisas dessa terra. A gente é mais miserável do que o ímpio, se eu ficar pensando nas coisas daqui, porque a nossa pátria não é daqui. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, quando eu vim servir na igreja do meu pai, ele cantava uma música. Ai, que música estranha era aquela, eu não entendia nada. Meu pai amava aquela música. E ele gostava de impostar a voz dele. E ele no culto, ele puxava a música. Sou forasteiro aqui. Ele impostava a voz. Meu pai era maravilhoso. Falei: cara, que música estranha é essa que meu pai está cantando? Em terra estranha estou. Aleluia, irmão. Ele sentia a presença de Deus. E hoje eu entendo que meu pai cantava. Meu pai entendia: eu não sou dessa terra. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou cidadão do céu. Tem cidadão do céu aqui? Tem cidadão do céu aqui? Pastor, eu sou cidadão brasileiro. É verdade, por causa do teu CPF, teu RG. Mas espiritualmente nós somos cidadãos dos céus. Eu nasci de novo, irmão. Você nasceu de novo. Não é entrar para a igreja. Eu estou até eliminando esse termo aqui. Entrei para a igreja. Não, irmão, quem entra sai. Você nasceu de novo. Olha para o seu irmão e diz assim: você já nasceu de novo, irmão? Se a pessoa que está do seu lado ainda não nasceu, fala assim: hoje tu tem uma oportunidade. Número 1, como eu restauro o altar da adoração ou o lugar da adoração? Eu preciso me santificar, eu preciso de separação. Número 2, a Bíblia diz que purificaram a casa do... A gente precisa jogar fora tudo que é impureza. Escuta, existe uma onda de relativismo. Como assim, pastor?
Existem pessoas dizendo, não é bem assim, a verdade não é bem essa. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo de número 6, se não me engano. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você aprendeu lá na aula da professora Dondoca de português. O, a, artigo definido. Não tem vários caminhos. Não tem alguns caminhos. Não tem as verdades. Ele é a verdade. E eu quero dizer para você, no mundo onde as pessoas estão relativizando a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E não dá para a gente misturar. Se eu quero o lugar da adoração restaurado, eu vou precisar jogar fora tudo que é sujeira. Tudo aquilo na sua vida, na sua casa, na sua família, que é impureza, você tem que jogar fora. Escuta, quando eu tinha 12, 13 anos, minha mãe estava retornando para o Evangelho. E a gente ia para a igreja obrigado. Se a minha mãe falasse assim, você quer ficar em casa, Júnior? Eu falaria para ela, sabe o quê? Quero. Porque eu queria ficar jogando futebol na rua. Nem era futebol aquilo, era pelada. Aquela que arranca a cabeça do dedo. Quando dava o horário, irmão, ela ia no portão e gritava, parecia aquele facho de luz do Thundercat. Edson Júnior! Aí aparecia o facho de luz no céu. A gente tinha 2 minutos para chegar em casa, irmão. Se não chegasse, o couro comia. Desse tamaninho pequenininho, irmão, mas batia doído. Tinha um chinelo de plástico duro, mas ele era couro. E eu lembro uma vez que a gente atrasou. A gente viu o facho de luz do Thundercat. Mas o futebol estava muito bom, irmão. Meu irmão falou, vamos, Júnior. Eu falei, não, tô arrebentando aqui na bola hoje. Cara, vamos, cara. A mãe vai batendo. Não, cara, daqui a pouco a gente vai. Irmão, quando a gente chegou, ela gritou de novo. Edson Júnior. Caramba, cara, tem que ir. Quando a gente chegou, irmão, chinelo na mão. Pode entrando os dois. Aí eu já firmei o corpo, enrijeci tudo para bater, né? Tá, pá, pá, pá. Não vai chorar, não? Chora logo, irmão. Porque se não chorasse, continuava o coro até chorar, irmão. Ver quebrantado assim, orando, ó, me bateu muito, irmão. Vocês não sabem o quanto eu sofri nessa vida. Meu irmão fugiu. Eu vou te pegar, Edson. Você correu? Eu não posso correr, mas eu vou te pegar. Eu falei, eu quero ver. Sangue no olho, irmão, babando. Eu falei, eu quero ver a cor. Irmão, mas quando pegou, mas arrebentou. Eu sou pretinho, meu irmão é branco, ele ficou vermelho e eu ri. Tá rindo, mãe? Pá, 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 pá. E foi batendo até o chuveiro. Pensa, botou ele molhado e fá. Você vê essa crente aí orando, apanha aí, irmão. Aleluia. Deu certo a história. Tem um papo aí hoje que não pode bater na criança. Tem que conversar com a criança. Irmão, essa página do manual a minha mãe rasgou comigo. Não tinha conversa nenhuma, era couro. O altar para ser restaurado tem que ter couro. Escuta, os levitas tiveram que, em primeiro lugar, santificar, mas depois tiveram que purificar a casa. Quanta coisa na sua vida precisa passar por uma purificação, uma limpeza. Como eu estava falando, minha mãe me obrigava a ir para a igreja.
Uma vez tinha um grupo evangélico que ia nas igrejas e eles falavam sobre mensagens subliminares. A mensagem hoje, irmão, é mais do que explícita. Não tem mais nada de subliminar. Hoje é escrachado. Quanto mais, melhor. Eu lembro que eu era garoto, irmão, e fui na igreja. A igreja estava lotada de gente, devia de ter umas 1000 pessoas aquela noite. E aquele grupo começou a passar. E tinha uns quadros, talvez você até tenha esse quadro na sua casa. Uma criança chorando, um menino e uma menina. Eu não sei o que eles faziam, virava o quadro para lá, para cá. Daqui a pouco tu via um bicho engolindo a criança. Irmão, pensa. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, um medo terrível. Agora pegava os discos e começava a rodar o negócio para trás e ficava, diabo, vou te matar. Falei, meu Deus do céu. Irmão, o culto parecia um filme de terror para mim. Eu queria vazar da igreja. Quem estava do lado? O fofão. A pastora também viu. Ela é velha também dessa época. Felipe também. Eu só quero esquecer de você, mano. Felipe também é dessa época aí. Escuta. Nessa época, os demônios ficavam escondidinhos atrás do quarto, do quadro, das músicas. Hoje não tem mais isso, não. Hoje está explícito. E às vezes nós estamos sendo permissivos de abrir a porta da nossa casa para esse lixo entrar dentro de casa, para essa sujeira entrar dentro da nossa casa. Você quer restaurar o lugar da adoração na tua casa? Deita fora os deuses da além do Eufrates. Joga fora tudo aquilo que pertence ao velho homem. Faz uma limpeza. Pede ao Espírito Santo agora aí. Espírito Santo, o que tem na minha casa que eu preciso botar fora? Agora você vai fazer a segunda pergunta. Espírito Santo, o que tem no meu coração que eu preciso jogar fora? O que tem dentro da minha vida? Que sentimento que eu ainda carrego, que pensamento que eu ainda carrego, que está me impedindo de ter esse lugar da adoração, o lugar onde o Senhor me visita, o lugar onde eu ouço tua voz, o lugar onde eu sou renovado, o lugar onde eu ganho minhas guerras. Escuta, Deus quer que você limpe o ambiente, sabe por quê? O fogo dele só vem quando o altar é renovado. A presença dele só vem, irmão, quando a gente manda embora tudo aquilo que é lixo do nosso coração e da nossa vida. Às vezes a gente está num ambiente, o milagre está acontecendo, mas o nosso coração está cheio de mazela e maldade. E a gente precisa hoje ser sincero com Deus e dizer, Deus, eu ainda carrego esses sentimentos. Eu ainda carrego esses registros. Talvez tenha gente aqui que tenha problema com os pais e você ainda carrega isso. E Deus está falando com a gente hoje, purifica a casa do Senhor. Purifica a casa do Senhor. Purifica a casa do Senhor. A casa que Ele quer habitar não é essa aqui não, irmão. Deus não fica aqui sentado aqui, ó, no altar, falando assim, eles vão voltar terça-feira. Não. A casa que Ele habita está aqui. Sou eu e você que somos o templo. O lugar da habitação dele. Mas ele quer habitar no lugar onde ele é bem-vindo, no lugar que está limpo. Olha o que diz o texto, versículo de número 16. Se puder botar aqui na tela. Verso 16. Não botou não. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor todo o quê? Toda imundícia, impureza. Eles tiraram tudo isso. Eles estavam se referindo a situações de ofertas a outros deuses, porque dentro do templo tinha oferenda a outros deuses. Pensa você chegar para o culto
e ter um prato aqui de barro com uma farofa amarela, com um frango morto, uma garrafa de cachaça aqui, um charuto amarrado com uma fita preta e vermelha, e não tem nada a ver com o Flamengo isso, meu irmão. Pensa você chegar aqui na casa de Deus e encontrar isso, você vai falar o quê? Que loucura é essa? O que o pastor tem na cabeça? Era exatamente isso que estava acontecendo na época do Ezequias. Dentro do templo do Senhor tinham oferendas a outros deuses. E ele, como rei que estava conectado ao Senhor, ele falou, não, a gente precisa limpar a casa do Senhor. Agora deixa eu perguntar, o templo não é mais esse, é você. O que tem aí dentro que não é do Senhor? O que tem dentro do seu coração que Deus até fecha o olho? A gente precisa deitar fora tudo isso. Olha o que diz o texto. Versículo 16, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro. Escuta, esse ribeiro de Cedron era o lixão da época. Monte das Oliveiras. Do outro lado, Monte das Oliveiras, descia, tem um vale chamado Vale de Cedron, passa um rio por ali, sobe aqui Monte Sião, onde tem o templo. Eles tiraram daqui, desciam um monte e jogavam lá no lugar chamado Ribeiro de Cedron, o lugar de descarte. Era nesse Ribeiro de Cedron onde ficavam os leprosos, onde ficava o lixo da cidade, era lá. Escuta, eu quero te dizer uma coisa, aquilo que na tua vida não glorifica a Deus tem que ir para o lixo. Eu vou repetir, aquilo que na tua vida não glorifica a Deus tem que ir para o lixo. Aquilo que na tua vida não dá glória para Deus tem que ser jogado no lixo, irmão. Ah, eu tenho raiva do David, tem que ir para o lixo. O que a minha raiva pelo David glorifica a Deus? Ah, eu não gosto da Márcia, isso tem que ir para o lixo. O que eu não gostar da Márcia glorifica a Deus? Tudo que não glorifica a Deus na minha vida tem que ir para o lixo, meu irmão. Só assim a gente restaura o lugar da adoração. Olha o que diz o texto, versículo de número 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro. Sabe o que isso aponta? Tem coisas que eu não posso deixar para amanhã, tem que fazer agora. Tem palavras que você já recebeu de Deus, você falou assim, amanhã eu faço. Não, é hoje. Ah, terça-feira eu começo. É igual o lance do processo para a gente perder peso. Não, segunda-feira eu começo a dieta. Nunca começa, nunca sai do lugar. Não, tal dia, no início do mês, eu começo a organizar as finanças. Nunca organiza. Escuta, irmão, seja pronto para ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando. A Bíblia diz que no primeiro dia do primeiro mês eles começam a santificar. O versículo continua e diz assim, ao 8º dia do mês, ou seja, 7 dias, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º dia do mês, acabaram. E no 16º dia do mês. E que dia é hoje? Começaram no primeiro dia do primeiro mês. Trabalharam até o 8º dia. E no 16º dia, concluíram. Eu quero dizer para você, tudo que você começar, conclua. Tudo que você colocar a tua mão, vá até o fim. Ah, eu quero de volta relacionamento com o Espírito Santo.
conclua aquilo que você precisa mandar embora. Sabe, feche ciclos. O versículo 18 diz assim: então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e eis que estão diante do altar do Senhor. Escuta, eles pegam todos os utensílios que estavam fora de ordem, colocam tudo em ordem. E aquilo que o rei anterior desprezou e jogou fora, eles foram lá, pegaram, trouxeram de volta, santificaram e prepararam. O que na tua vida estava sendo jogado fora que você precisa resgatar e trazer de volta e falar de novo pronto para o serviço de Deus? Eu quero encerrar minha mensagem aqui. Versículo de número 26, eu vou encerrar. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou com o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação fez o quê? Uau, se prostrou. Quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até o findar do holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se. Uau! Escuta, a resposta de um lugar restaurado são pessoas adorando. A resposta de você restaurar o lugar da adoração na tua casa é a tua família inteira se prostrando e adorando. A resposta de você arrumar a casa da tua vida é, sabe o que? É você se prostrar e se render ao Senhor. O versículo 30 diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E eles o fizeram com o quê? Com alegria. E se inclinaram e adoraram. Eu quero profetizar, irmão, que se a tua casa, o lugar de adoração na tua casa, no teu coração, na tua família for restaurado, não vai faltar alegria e não vai faltar gente prostrada dizendo: só o Senhor é Deus. Fique de pé, por favor, eu quero orar junto com você.